Marcos capítulo 14. Após 2 dias era a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram, não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo, puro, muito precioso, e ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam com ela. E Jesus disse, deixai-a sozinha, porque a afligis. Ela tem praticado uma boa obra para comigo, porquanto tendes os pobres sempre convosco. E sempre que quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi até aos principais sacerdotes para o trair. E eles, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-los em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos, aonde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, ali encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao homem da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado e pronto. Ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram entrar na cidade e acharam como ele lhes tinha dito. E eles prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, ele chegou com os 12. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse, na verdade, eu vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro, sou eu? E outro disse, sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12 que molha comigo o pão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito sobre ele, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e o partiu e deu-lhes, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele, e disse-lhes, isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade, eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse, todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito, eu ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas disse-lhe Pedro, ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus, na verdade eu te digo, que neste dia, ainda nesta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência, ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro,
e Tiago e João, e começou a ficar espantado e profundamente abatido. E ele disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. E ele volta pela terceira vez e diz-lhes: Dormi ainda e descansais. Basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. E imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. E chegando, aproximando-se dele imediatamente, e disse-lhes: Mestre, mestre, e o beijou. E lhe lançaram as mãos e o prenderam, e um dos que ali estavam, puxando sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus disse-lhes: Saíste como a um ladrão, com espadas e com varapaus para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos o deixaram e fugiram, e certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre o seu corpo nu, e lhe lançaram a mão. E ele, largando o pano de linho, fugiu despido. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote, e com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do palácio do sumo sacerdote, e ele sentou-se com os servos e aquecia-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não achavam, porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E levantando-se, alguns testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? O que é isso que estes testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunha? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos os condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe a face e a dar-lhe socos e a dizer-lhe: Profetiza! E os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. E estando Pedro embaixo no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro se aquecendo, ela olhou para ele e disse:
Tu também estavas com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. E ele o negou outra vez. E pouco tempo depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente és um dele, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. Capítulo 15. E logo de manhã os principais sacerdotes, reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu dizes isto. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou novamente, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa, ele libertava um prisioneiro, qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes, que tinha cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse novamente: Então, o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: Crucificam. Então Pilatos lhes disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: Crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhe Barrabás e entregou Jesus após tê-lo açoitado, para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão chamado Pretório e o convocaram todo o destacamento. E vestiram-no com púrpura, entrelaçaram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e curvando os seus joelhos, o adoraram. E tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura, e lhe puseram suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. E obrigaram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os transgressores ele foi colocado. E os que passavam insultavam-no, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo e desce da cruz.
E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: Ele salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Desce agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. E o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto, e chamando assim o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que soube do centurião, ele deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho, e tendo-o descido, envolveu-o no pano e deitou-o em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado. Capítulo 16. E passado o Shabat, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir e ungí-lo. E de manhã cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? E quando elas olharam, viram que a pedra já havia sido revolvida, porque era muito grande. E entrando na sepultura, elas viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram assustadas. E ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus de Nazaré, que foi crucificado, e ele está ressuscitado, não está aqui, eis o lugar onde o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas rapidamente, fugiram da sepultura, porque elas tremiam e estavam assombradas, e nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditavam. Depois disso, ele apareceu de outra forma e 2 deles que caminhavam para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois ele apareceu aos 12, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, e por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes:
Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda a parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém.